Gregários e gregários, nós aqui outra vez, a nobre companhia da incansável comunicadora multipresente. Ana, uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Você já tem clone de AI que você está em vários lugares diferentes? Porque fazendo as contas, o teu dia tem umas 36, 38 horas. Assim, mesmo que você não dormisse. Olha, ainda não tenho, mas está no projeto aí pra gente dar um jeito de otimizar esse tempo. Realmente, acho que dá para dar uma melhorada ainda. Mas o convite desse programa é da gente falar de uma coisa que é uma das graças de pedalar, e talvez mais até de outros esportes, é o equipamento. Mesmo que a gente tenha essa fantasia de que se eu comprar uma roda, eu vou de 2 watts por quilo para 6 watts por quilo e vou conseguir dar na cabeça do Nicolas, não vai acontecer. Agora, uma graça genial é escolher, consumir. Até tem um livro que um amigo me deu, porque teve o livro famoso do Lance Armstrong lá, né? It's not about the bike, né? Não era sobre a bicicleta, era sobre ele. O ego dele já estava sempre presente. E um livro genial de um cara que It's all about the bike. É um livrinho de 80 páginas, que apareceu inclusive no Economist, falando sobre um sujeito que resolveu montar a sua bike dos sonhos. E o que ele fez? Ele escolheu o câmbio. Aí ele foi visitar a Campagnolo. E aí ele relata a visita a Campagnolo, a história da Campagnolo, aí o pneu, aí ele foi visitar a Continental. E assim ele passou 2 anos e meio viajando para montar a bicicleta, mas indo lá pegar os componentes. Assim, é um livro fascinante e eu acho que ele relata muito esse encanto com o equipamento. A ideia que nós tivemos aqui é dividir com vocês, ouvinte, os nossos desejos secretos. Quais são as fantasias e quais são os desejos que você e eu temos. A gente produz conteúdo, mas de jeito nenhum a gente se coloca como autoridade de verdade absoluta. Inclusive eu sempre brinco para amigos nesses anos todos que vão comprar uma bicicleta e vão perguntar, mas qual é a melhor? Não sei o que lá. Olha, a que você olhar e seu olho brilhar, essa é a melhor para você. Porque na nossa família de 2, 3, 4 watts por quilo, não será o equipamento que vai fazer a diferença exponencial. Eu acho que a gente já pode começar dizendo que o meu sonho é fazer a mesma coisa que esse cara fez, porque imagina que coisa fantástica você ter a oportunidade de escolher ou de ver no detalhe a produção de cada pedacinho de uma bicicleta, né? Pra gente que é apaixonado, é o sumo do supra-sumo, né? Então eu acho que agora eu coloquei, a partir do começo desse episódio, um novo sonho aí na lista. Praticar, montar a bicicleta, indo buscar cada uma das partes e conhecendo a fundo cada uma dessas fábricas, oficinas e espaços assim dos sonhos de todo ciclista. E o cara, assim, ele foi um investimento, por isso que demorou 3 anos, porque ele não acha que ele é um cara rico, mas ele foi na Chris King nos Estados Unidos pegar o rolamento, ele foi na Alemanha para ver o pneu, ele foi na Itália para ver o campanha. O quadro ele escolheu fazer um frame builder sob medida em inglês. Então ele viajou distâncias grandes, cruzando o oceano inclusive, para cumprir isso. O livro chama It's All About the Bike. Depois na descrição a gente vai colocar o link aqui. É um livrinho curto, você lê numa sentada, dura menos que uma etapa de Tour de France. Então vamos aqui nesse bate-papo, tem um roteirinho aqui só de listando componentes, Ana, e aí a gente vai conversando sobre sonhos e realidades de cada um de nós. Então vamos começar. Material do quadro. O que é o teu material que você tem um dinheiro que apareceu de uma pessoa que você não esperava e que dinheiro não é mais problema para você o resto da vida? Olha, e eu acho que depende um pouco da modalidade, porque vamos lembrar que eu faço mais de uma. Então, assim, eu gosto muito e eu acho muito bonitos e tenho muita vontade de ter um quadro de titânio, por exemplo, para estrada. Uhum. Para qualquer outra coisa, acho que ou para tipo ser a bike do domingo para passear, entendeu? Uhum. Mas para qualquer outra coisa, eu acho que carbono, sem sombra de dúvida. Eu hoje, se eu fosse comprar uma bike, montar uma bike dos sonhos, ela ia ser de carbono pela versatilidade, praticidade, conforto, desempenho, possibilidade de construção do quadro, mas que titânio tem o seu charme, tem, né? E você, Aura? Tamo junto. Eu fui encantado desde a Merlin, lá nos anos 80, que foi um dos primeiros a fazer quadro de titânio americano. Depois veio a Lightspeed, mas a Merlin guardou um glamour. Depois voltaram com a empresa, mas não tinha mais nada a ver. Mas eu diria que eu tive uma Merlin e era um sonho. Não sei quem já andou de Galaxy na vida, que era um carro da Ford, que era uma banheirona gigante, que era um carro maravilhoso,
não fazia curva, então você não esperava fazer curva, mas na reta era uma maravilha. E a mesma coisa da Merlin, na reta era um sonho, não fazia curva nem subia. Mas isso ficou na minha cabeça, e eu realizei um pouco desse sonho quando eu resolvi, há 7 anos atrás, fazer uma bicicleta sob medida para mim, e escolhi titânio com a Balme lá na Austrália. E é uma coisa que eu recomendo para quem gosta de bicicleta, a experiência de você gestar uma bicicleta, que foram 3 meses discutindo a geometria e a composição, mais um mês discutindo os componentes e 3 meses de fila de fabricação. Então, foi uma gestação de 9 meses praticamente, mas eu compartilho a paixão do titânio e continua sendo a minha matéria de preferência, ainda mais com a evolução de lugs de carbono ou lugs de titânio impresso 3D, como a Bastion faz. Então tem uma evolução, mas o fio do titânio, eu diria que a minha coisa mais difícil foi escolher a cor, porque como eles fazem pinturas maravilhosas sob encomenda, e quando eu olhei na época, e estamos falando isso em 2016, tinham 2.200 opções de cores que eles já tinham pintado. Aí eu me dei o trabalho de pegar tudo, separei as claras e as escuras, e fiquei naquele dilema até chegar numa, não sei o que lá. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber de uma coisa? Vou sem pintura, que também é lindo, o titânio raw, né? Mas aí 2 semanas depois eles postaram uma cor, eu falei, é essa. E foi a cor que eu fiz. Então, titânio check. Marca. Quem seria a montadora do seu quadro de titânio? De titânio, eu nem sei se ele faz, na verdade, mas assim, se fosse para mandar fazer um quadro custom, assim, eu sou muito fã do Gerard Vroomen, né? Que foi o cara que começou a Cervelo e tal, e hoje é o cara responsável pela Open Cycles. Que é maravilhosa. Exato. Então, acho que se eu fosse pensar assim, cara, qual aquela bike, tipo, de desejo, assim? Com certeza seria um quadro da Open Cycles. E aí, se ele fizesse em titânio, eu acho que faria total sentido. Sabe que a gente tem um programa gravado, não publicado, com ele e com o sócio, né? Então a gente tem que publicar esse programa. Aproveitando que agora, inclusive, a gente tem IA para fazer a tradução para o nosso ouvinte, né? Então a gente tem que publicar esse programa, porque o Vroomen é um cara fantástico. Vamos lembrar para o ouvinte que está acompanhando o ciclismo tem menos tempo, que ele foi o cara que basicamente inventou o conceito de aero-road, né? Com a Soloist, que era a Soloist. Exato, que eu tenho uma Soloist Carbon de 2005 ainda. Uau. E eu acho isso muito, muito, muito fantástico. Então, acho que Open, por causa do Gerard Vroomen, seria um caminho. E eu tenho uma memória afetiva, assim, então se fosse para fazer um quadro customizado, mas de carbono, a BMC lá atrás, assim, sei lá, coisa de 20 anos atrás, começou com um projeto da Time Machine, sendo uma bike sob demanda, customizada também. E eles tinham no quadro de atletas deles a Karin Turig, que foi multicampeã de contrarrelógio, né? Campeã mundial de contrarrelógio várias vezes, foi campeã de Ironman, com um ciclismo totalmente assustador. E, assim como o Vroomen com a Soloist, né, criou essa geração aí de bikes aero-road, a BMC com a Time Machine criou um novo desenho para as bicicletas de contrarrelógio. Então, eu acho que para o carbono, aí seria uma BMC provavelmente, porque hoje eles têm a série Masterpiece, aí vamos lembrar que a gente está falando de não ter limite de dinheiro, né? Porque hoje eles têm a Masterpiece que é ajustada de acordo com a geometria do comprador, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades, tipo de customização, entre aspas, num sonho aí de ganhar na loteria, quem sabe. E você já tem a sua customizada, né, Álvaro? Então, eu tenho a Balme e eu diria que escolhi fazer ela com freio a pinça e não disco. Na época eu tinha uma implicância, ainda tenho, com o negócio da estética do freio a disco em estrada, mas é inegável o benefício e talvez em algum momento eu vá atualizar minha Balme pela
geração atual deles que tem freio a disco. Agora, sabe uma bicicleta que me brilhou o olho e de vez em quando aparece para mim? A Aston Martin, que eu vi ela no show da Rouleur. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi ao vivo, com acabamento, estética. Assim, é uma obra de arte. É daquelas de pendurar na parede. Eu não vi nenhum review de gente andando com ela, mas eu diria que como objeto de desejo, e eles usam carbono com pouca coisa de titânio, então não é a história minha de titânio, mas pela aparência eu diria que a Aston Martin é uma bicicleta que faz meu coração bater diferente. Bom, eu acho que tem uma outra marca, assim, isso que eu não teria. É só porque você fala em obra de arte, é uma coisa que é, ao mesmo tempo, horrorosa, sempre foi, historicamente, mas sempre foi, tipo assim, o ápice do design, do projeto e da aerodinâmica são as Lotus. Sim. Né? Então, se a gente pensar naquelas Lotus antigas, se a gente pensar na Lotus atual de pista do time da Grã-Bretanha, isso também eu considero uma obra de arte. Eu teria? Não. Primeiro porque eu não tenho watts para empurrar aquilo, segundo que eu não teria condição de usar aquilo na rua. Mas, pensando nesse ponto seu de obra de arte, acho que sempre vale a menção da Lotus também, porque historicamente, né, desde a primeira, são projetos muito diferenciados, né? Aliás, na mesma Rouleur, tinha uma Lotus e-bike de estrada, que eles usaram uma solução para o motor que praticamente você não percebia no quadro que era uma e-bike. Assim, maravilhosa também, mas meu coração bateu mais forte pela Aston Martin. Grupo. Eu sou muito fã de SRAM, pela indexação. Por incrível que pareça, é uma coisa nova. E claro, se a gente falar Campagnolo tem seu charme, tem, mas eu acho uma coisa tão difícil de mexer que eu acho que eu só colocaria um Campagnolo se fosse numa bike antiga, aqueles recordes de 1900 e bolinha, mas numa bike atual, para eu andar, eu nem mexeria com isso. Eu acho que eu sou muito fã de SRAM mesmo. Eu devo admitir que esse é meu ponto fraco, assim. E ainda mais agora, com tanta possibilidade, sabe? Variação de coroa fácil, de pé de vela curto, de cassete enorme, enfim. Eu sou time SRAM, assim, nesse sentido de praticidade de uso, apesar de, obviamente, reconhecer o belíssimo trabalho que a Campagnolo faz em termos de detalhe, né? Você tem cara de clássico. Acho que mais idem com você. Eu diria que Campagnolo, para mim, a pega da Campagnolo é a melhor que vestiu na minha mão, pela minha ergonomia. Apesar daquele botão esquisito, mas você se acostuma com aquilo. Agora, de verdade, eu desisti pela barreira de você sequer achar uma corrente ou um cassete no planeta, não é só no Brasil. Assim, mesmo viajando para a Europa, para os Estados Unidos, você achar um lugar que tivesse Campagnolo para pronta entrega, infelizmente virou uma missão impossível. A Shimano sempre foi o confiável, apesar de não negar a inovação deles, o STI e a indexação. Agora, é indiscutível, e eu tive o prazer de ficar 6 meses com uma segunda bicicleta com o SRAM, que foi emprestada pelo Catalan, e a tecnologia da SRAM, a manete melhorou muito, era terrível, ela está muito boa, a manete do STI. Agora, a confiabilidade das soluções tecnológicas, o fato de ter 2 baterias, e eu acho que eles tiveram problemas que já superaram quase todos. Então, você fala de charme Campagnolo, italiano, mas como qualquer coisa italiana, não é tão confiável. É divertidíssimo, mas não é tão confiável. O Fusca, que em qualquer birosca que você encostar vai ter um jeito de resolver, é Shimano. E a inovação, o deslumbre, a tecnologia, essa, sem dúvida nenhuma. E principalmente um ponto que você colocou, né? Essa facilidade de você arrumar on the go, né? E você mesmo. Um aplicativo no celular, em 2 minutos você identifica onde está o problema, você resolve, você faz um microajuste de câmbio. Se você tem um problema de bateria, você troca. As baterias são cambiáveis não só no câmbio, mas para quem é de outras modalidades, entre todas as peças. Então, desde um canote retrátil que você pode usar na gravel, você pode usar na mountain bike, até a suspensão, hoje em dia com Brain, né, que eles estão usando, suspensões inteligentes, tudo é a mesma bateria. Então, você consegue se adaptar se você tem eventualmente um problema, até a resposta do sistema ao problema, né? Então, por exemplo, na Shimano, começa a acabar a bateria, ela joga pro volantinho. Acabou de vez, ela te trava onde você estiver com o volantinho. Então, você vai virar um ventilador. Na SRAM,
se acaba, você troca ali, joga ou volantão ou volantinho, de acordo com o ambiente que você tá. Se depois acaba, você também ainda tem como trocar ali e deixar num ponto mais fácil, né? Então, acho que não só quando tá tudo funcionando, mas principalmente quando não tá funcionando, a SRAM hoje é uma ferramenta mais prática, e aí por isso também eu acho que é a minha escolha. Idem. E até a função de que você pode levar uma bateria reserva no bolso, então se uma é pequenininha... Eu juro que eu nunca vou entender a Shimano continuar insistindo em colocar a bateria dentro do top tube, que é do seat tube, que é o lugar mais inacessível da bicicleta inteira, com um fio lá dentro que é feito para dar errado. Assim. Não, e com uma conexão elétrica que parece os postes de São Paulo, que vai ter fio para todo lado passando dentro da bicicleta. Não tem por que ter um fio na bicicleta hoje em dia, realmente. Guidão, integrado ou não? Eu sou do time cockpit. Eu adoro a rigidez do guidão integrado. E não só isso, como a cara limpa que ele dá na bicicleta, né? Um guidão integrado com a fiaçãozinha, né? No caso, fiação não, mas com conduíte ali do freio a disco, porque eu sou do time freio a disco também. Passando por dentro, a frente da bicicleta totalmente limpa, eu acho que fica muito bonita. E eu gosto muito da rigidez e das possibilidades de guidão integrado que a gente tem hoje em dia. É claro, você fica com menos margem. Tipo, não dá pra você trocar, tipo, hoje eu tô de, sei lá, mesa 100, amanhã eu quero uma de 110 ou de 90 para o outro percurso que eu vou fazer, ou vou para cima, vou para baixo. Mas como a minha posição não varia muito, é o menor possível, o mais baixo possível, para mim o cockpit sempre funciona. A estética é indiscutível, a Aston Martin tem guidão integrado, lindo, inclusive customizado por eles. Mas o que me incomoda dos que eu andei é não ter a posição da pega embaixo. Eu gosto da pega embaixo um pouquinho apontada para baixo para quebrar menos o punho. É uma bobagem de conforto, porque na hora que ele é integrado, você perde a rotação do guidão em relação à mesa. Ele já vem preset. Você tem a história de acertar largura com comprimento, né? Então, largura do guidão com comprimento, qual é o rake que você gosta, se ele é aberto ou fechado. Eu acho que o integrado tira essas opções que elas evoluem no tempo, e eu já troquei guidões há muito tempo, até quando eu fiz a bicicleta 7 anos atrás, já tinha uma primeira linha que eu apostei, não me arrependi, da 3T, dele ser mais estreito em cima e mais aberto embaixo, não tanto quanto o gravel, mas já ter essa pega e fechar um pouco a manete, um pouquinho mais fechado, como hoje virou mania. Então, o meu problema é só não ter essa regulagem, ou é não ter achado um guidão que me dê a frente limpa, mas me dê essa regulagem. Roda. Sem limite de dinheiro, né? A gente sempre gostou das lightweight, né? Eu acho talvez muito mais por sonho de consumo do que de fato como elas evoluíram, sabe? Talvez hoje em dia nem sejam as rodas de melhor performance. É uma coisa meio de sonho não realizado, sabe? Então, mas sabe que tem coisas tipo THM, né? Os pés de vela, lá a clavícula, SRM, a roda lightweight. Eu já andei de lightweight, não me impressionou, assim, não quero... E ela não é nada demais em termos de aerodinâmica, principalmente em peso, sim. Até porque eles ficaram para trás no formato. A Envy foi a primeira a trazer o arredondado enquanto eles ainda estavam no faca. Não, até a largura interna de aro, que é totalmente desatualizada. Então, assim, aquele sonho, assim, que tipo, cara, nunca tive lightweight. Mas, se a gente for parar pra pensar em praticidade mesmo, cara, Zip funciona. Zip, quando eu comecei a andar com elas, tipo, 20 anos atrás, ela era uma roda mole. Imagina, eu, uma pessoa do meu tamanho, que não tem esse torque todo, não tem essa potência toda, nem sabe o que é um sprint praticamente, já sentia que, por exemplo, numa subida, a roda dava uma balançada. Só que, obviamente, eles melhoraram muito isso, e eles fizeram isso de várias formas, pensando não só, obviamente, na distribuição dos raios, no formato dos raios, mas eles sempre foram muito à frente em, tipo, como a construção do todo funcionava. Então, hoje, se você pega uma roda como... Tipo, eu hoje estou usando a Zip 353 NSW. Ela é 3 centímetros na parte mais baixa, 4 na parte mais alta. Então, ela é aero, mas não tanto que um vento lateral vai me fazer balançar na bike, porque eu tenho 50 quilos para menos. Ela tem 25 milímetros interno de aro. Então, ela vai te dar uma construção que vai deixar um pneu mais largo e, por consequência, mais confortável, mais aerodinâmica e mais eficiente também. Essa largura adicional
também deixa a roda mais estável nos ventos cruzados. Então, e aí, com tudo isso, ela ainda tem 1.260 gramas o par. Então, assim, eu hoje acho que é uma combinação aí de construção, peso, rigidez e até de preço, né? Se a gente for comparar com uma roda como é o caso da Lightweight, que faz sentido, sabe? Então, acho que uma zipzinha 353 funciona. Se for uma prova muito plana, talvez uma 454, mas é isso aí, eu não tenho estrutura para usar nada maior do que isso, não. E você colocaria o que, Álvaro? Então, eu sou um usuário há 15 anos de Envy e apaixonado, mas a Envy 3.4. Então eu usei a 3.4 SL, né, que também tá super legal e também tem 25mm interna, é super rígida e o peso é bem igual. A 3.4 é quase igual a Zip 353 em termos de desempenho, né? E que também foram os primeiros a mudar a altura da frente e de trás, assim, eu tenho um grande respeito pela Envy. Agora, eu passei 3 meses andando de 353 NSW, é uma puta roda. Sim, de verdade, vale cada centavo, mesmo com os impostos aqui no Brasil. É uma roda fenomenal. Eu estava numa bicicleta de carbono com a 353, disco, e voltava para minha Balm Pinça com Envy. Assim, dava saudade da Envy. Lembrando que a Zip é do grupo da S-RAM. Isso aqui não é um merchandising da S-RAM, mas só reforçando o quanto o grupo tem uma inovação e está fazendo o dever de casa. Então, na minha lista de bicicleta do sonho, entraria uma Zip 353 NSW. Não, e aí Tubeless, não, isso sem sombra Tubeless de 30. dúvida. Exato, hoje eu tô andando de 28, mas eu tô atrás de um 30 também, exatamente, porque dentro da largura de aro de 25mm, o 30 funciona super bem aerodinamicamente, e aí te dá ainda mais qualidade de rolagem, controle, conforto, pressão mais baixa, né? Então, assim, acho que é isso, um tubeless 30, e aí a gente vai chegar nos pneus também, eu imagino, mas eu acho que esse combo de construção fez muito bem. E aí, só porque eu falei lá no começo do programa que eu ando em mais de uma modalidade, né? Então eu sempre fico pensando, tipo, o que aplica para um e o que aplica para o outro. E aí a gente vê como essa integração roda e grupo faz sentido, né? Na estrada a gente tá falando ali do grupo SRAM, que seria, vamos colocar, se a gente tá falando de sonho de consumo, a gente tá falando do Red, né? E com as 353 NSW. Pro gravel, eles têm entre aspas, né, o parelho, que seria o Red Explorer, que é um grupo de 13 velocidades, one by, que tem uma coisa que super interessante, que é a gancheira universal, sistema UDH, e eles têm a roda que é ainda mais larga. Por quê? Porque no gravel você vai usar um pneu mais largo também, né? Então, a roda 303, não é 353, Explorer, tem 32 milímetros interno de aro. E aí, obviamente, acomoda melhor esses pneus de 45 milímetros, 50 milímetros, que às vezes tem gente usando hoje em dia, né? Entre 42 e 50, que é a tendência atual do gravel. Então, essa construção de conjunto tem sido muito bem feita ali. Então, acho que eu ficaria nesse conjunto, vamos colocar assim. Pneu? Eu tô usando na minha road, tô amando muito o Vitória Corsa Pro grafeno. É um pneu macio, que tem uma rolagem muito gostosa, que dá um grip absurdo nas curvas, assim, eu adoro descer, né? Então, acho que todos esses que tem o cotton, né, o algodão na trama, ou no caso do grafeno ali da Vitória, são pneus mais macios e que dão esse feeling mais gostoso. Então, acho que é isso, para prova, assim, ou para rodar sem ser em estrada muito ruim, é esse pneu que eu tô gostando, o Vitória Corsa Pro grafeno. Hoje eu tô usando 28, mas tô atrás de um 30 milímetros. Agora, pro batidão, assim, um Continental GP 5000 tubeless também, o STR, eu acho que é o melhor custo-benefício que a gente acha no mercado. O pneu não acaba nunca, aguenta pancada, aguenta desaforo de estrada brasileira, então seria mais ou menos por aí, um pneuzinho de treino, um pneuzinho de prova. Eu diria que o pneu cotton, os Vitória eu sou traumatizado, assim, eles furavam só de olhar comigo, eu esqueci. A Specialized tem um pneu de algodão que é um sonho, mas o problema é que você monta ele, vai até a esquina e volta para casa para trocar, porque ele vai furar só de olhar. Mas é maravilhoso. Enquanto ele não furar, nesse asfalto que a gente tem, é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelos Michelin, mas não consigo comprar. Assim, eles tinham uma rolada, ele gasta mais rápido, mas
eu sempre fui apaixonado e sempre tentei, e aí não consegui mais, mesmo eles tendo representante no Brasil, e também sou continental. Não só o 5000, mas o All Seasons dele é um negócio assim que você pode andar em cama de prego, que aquilo ali não vai furar. O 5000, eu demorei a acostumar com ele, porque o 4000 era muito bom. Sim. E aí eu não sei se a primeira versão do 5000 não foi tão boa ou tão macia. É porque ele é duro, né? Acho que ele dura porque ele é duro. O 5000 STR foi um que eu me dei bem com ele. Rolamento. A história de rolamento de cerâmica, ou os rolamentos Chris King, assim, mas o que você colocaria de rolamento nas rodas? Assim, é bem verdade. Por exemplo, a Zip já vem com rolamento cerâmico, então que a gente estava falando de roda. Se a gente pensar que a Zip já vem com rolamento cerâmico, eu não troco uma roda de um grupo de rolamento à toa, sabe? Tipo, se eu tiver que abrir, beleza, aí eu abro, compro. Mas, como eu venho do triatlon, a gente tem uma aura, assim, com Ceramic Speed, né? Então, se eu pudesse, eu colocava o kitzinho completo ali. Obviamente, tem para roda, tem para movimento central, que é esse sim, sempre vale a pena. Inclusive, na minha bicicleta, como eu comprei o quadro separado das peças, eu comprei o movimento central da Ceramic Speed. E eles têm o cage com a polia maior, né, aumentada ali, o super sized, assim, pro câmbio traseiro ali também, que eu acho super interessante. Então, eu sei que Chris King é mais tradicional, mas Ceramic Speed é mais a linha que eu curto, assim. Eu acho que eu já vou um pouquinho mais pro lado tecnológico. Você Não, colocaria o eu quê? sou Chris King. Até o cubo da minha Envy é Chris King, montado sob encomenda. E todos os meus rolamentos, no meu caso, eu uso caixa de direção e movimento central, é tudo Chris King. Acho que tem uma coisa nessa empresa, e aí indo lá para o livro, né, que eu recomendo ler, de uma empresa que faz só um negócio há décadas, num planeta com a competência e com a concorrência que tem para todo lado, e os caras sobrevivem, até onde eu estou informado, não quebraram e não tem nenhum milionário que está botando dinheiro para brincar que eles não quebrem. Mas é um produto à prova de bala. Tem umas coisas assim, Chris King e Silca, por exemplo, eu tenho uma bomba da Silca que eu paguei $500, tenho quase vergonha de falar isso. Mas é uma bomba pro resto da vida, e que uma vez o manômetro dela quebrou, eu mandei um e-mail, os caras despacharam um de lá e pagaram o frete. Então, assim, tem uma coisa de qualidade de serviço e de confiança, que eu acho que essa é uma das coisas que eu sou fã no ciclismo, e que às vezes empresas de larga escala perdem isso pelo caminho. De que eu quero fazer a maior peça possível. Por exemplo, você tem um frame builder, que é o Richard Sachs, americano, né, que é um artesão até hoje que só faz bicicleta de aço. Então, essas coisas ainda me brilham os olhos. Mas, seguindo à frente aqui, pedais. Hoje em dia eu tô usando o Look Carbon Plate, né? Que tem a plaquinha ali por baixo. Eu acho o pedal muito bom, muito versátil, muito leve. Eu já usei Time, eu gosto muito dos pedais Time, gosto muito da plataforma deles. Só que o problema se você tem qualquer problema, você tá em qualquer lugar, e você tá com uma sapatilha que tem pedal look, todo mundo tem um pedal look. Então você é muito mais versátil. Se eu vou viajar, eu levo a minha sapatilha, eu sei que ela cabe nas bicicletas dos lugares. Normalmente tudo bem que você leva pedal e sapatilha, mas é mais prático hoje andar de look. O único pedal que eu, não me adaptei muito, apesar de que eu tentei, porque ele tinha uma coisa muito boa para mim, que era o Q Factor menor, customizável, era o Speed Play. E aí era muito legal, porque eu conseguia fechar um pouquinho mais a posição do pé, né? O Q Factor, para quem tá escutando a gente, é a distância ali do eixo, né, do pé de vela pro teu pé, vamos colocar assim. Que os pés ficam mais afastados ou menos afastados, poucos milímetros, mas ficam mais ou menos. Exato, e tem uma distância meio padrão ali para todo mundo, mas você imagina que, assim como o selim pode ser dimensionado para quem tem quadril maior ou menor, teoricamente o Skill Factor tinha que ter um pouquinho mais de regulagem, e a grande maioria não tem. O Speed Play tinha essa possibilidade, então foi um pedal que eu tentei me acostumar. Só que depois parou de ter essa diferença de Skill Factor também, então hoje eu tô de look, basicamente, e tô usando o Blade porque ele é mais levinho e ele tem a pega melhor ali, né? Eu uso o taquinho cinza,
Então, pouco float, 4,5 graus e pezinho bem preso. Você tá usando o quê? Eu sou um religioso de time, apaixonado pela sensação e o quanto a plataforma maior, o Q-Factor, e também o stack, né, a altura dele, então quanto o pé fica mais perto do eixo. Eu sempre gostei muito, porque eu uso a potência Quark, e que eu acho que ela vai acabar daqui a pouco, porque tem uns 8 anos, que fica no prato, no pé de vela. E aí, numa viagem agora, eu comprei um Favero, da geração nova, que é Shimano, o taco, e tô adorando. Assim, realmente a plataforma dele é maior. Tem opção, né? Você pode comprar ele com Shimano ou com Look, né? A última geração dele é só Shimano. Ah, tá. Eles tiraram a opção Look por algum motivo lá, porque inclusive a plataforma muda. O que ele tem uma opção que é interessante é que você pode usar o corpo dele e comprar só a estrutura para mountain bike. É a mesma coisa do Garmin. Isso. O Garmin Rally também tem isso. Ou você compra com mountain bike. Eu uso o Rally na minha mountain bike e na gravel, por exemplo. E se eu quisesse, eu poderia trocar o corpo para colocar para road. Com um valor pequeno, você tem 2 pedais de potência para as duas modalidades. Mas o Favero hoje também é o mais leve que tá tendo no mercado, né? Tá coisa de 125 gramas por pedal de pedidor de potência, é muito pouco, né? E aí, mordendo a língua, né, de que italiano não sabe fazer tecnologia, é um pedal italiano com o melhor custo-benefício do mercado, com uma reputação mundial. Se você olhar em todos os blogs, vai ser difícil achar alguém falando mal. Diferente da Garmin, que apanhou pra caramba com pedal, né? É uma super empresa, mas no caso de pedal, eles erraram pra caramba. Então, eu aqui, hoje, religiosamente time, mas entusiasta com Favero dessa última geração. Banco. Se eu te falar que eu era apaixonada pelo Physique Arione, todo mundo acha que eu sou maluca. Inclusive não, o Fernando dois. é meu fitter, mas eu sou apaixonada pelo Arione. E de tanto o Rianho pegar no meu pé, eu acabei trocando e me adaptando. Então hoje eu uso o Specialized Power. O normal, não é o Mimic, que é o desenvolvido para as mulheres, não é o 3D, que eu acho muito mole. O Power normalzinho, o S-Works, durinho, curtinho, 143 milímetros, é o que eu tô usando no momento, mas eu adoro o Arione normal. Eu tinha um que era Arione Carbon Tie, né? Então, tipo, ele tinha o trilho de carbono, uma estruturinha ali de titânio que segurava, e a vantagem do Arione para mim é que ele é bem longo e estreito. Então, eu que adoro ir pra ponta do selim para ficar numa posição mais aero e deitar ali em cima do guidão, eu sempre gostei muito dele por causa disso. Mas é isso. Hoje em dia eu tô usando Specialized Power S-Works 143mm. Eu usei o Aliante, não o Arione. Eu adorava o Aliante. Mas tem uma coisa que acontece de que as empresas na evolução de produto às vezes mudam o molde e esse sweet spot para mim perdeu a Physique. Assim, ele era maravilhoso. E aí, aonde eu fui me achar é num pedal que custa $70, que é o Cannondale Scoop. Não é vazado, não tem nada dessas tecnologias, mas maravilhoso, funciona. E uma coisa que eu li que eu achei interessante, de que o trilho de alumínio deixa ele mais flexível contra o trilho de carbono ou de titânio. Então eu uso o mais barato de todos, que é com trilho de alumínio, e funciona maravilhosamente bem. Eu só troco ele quando o couro vai pro couro, mas estou em casa. Antigamente eu tive um também, que era um Selle Italia, eu não sei nem se ele tinha um nome, mas a gente chamava, era Selle Italia 165 que vinha escrito nele, que era 165 gramas. O selim era um toco. Não tinha nada. Era só uma tripa de fibra de carbono. Uma tripa, nem era de carbono na época, que a gente tá falando isso de 20 anos atrás, com um trilho de alumínio, e ainda assim ele pesava 165 gramas, mas o formato dele era muito bom e era pequenininho, então eu gostava desse também. Mas o trilho de carbono, engraçado, eu gosto, deixo ele mais leve, claro, maravilhoso, só que tem um problema, é a primeira coisa que vai pro pouch. Tomei um tombo idiota, que a bike bateu com o selim primeiro no chão, esquece, perda total dele, né? E aí a facada dói bastante. Não, e também se ele romper, é um tombo que já aconteceu com um amigo meu, que você toma um susto, você não entende o que aconteceu, porque o selim cedeu, você fica se achando, se você tá numa descida de velocidade, que foi o que aconteceu com ele, machuca feio. Potência. SRM. Não é o que eu tô usando, mas eu usei muitos anos. Eu comecei a usar SRM em 2009 e eu usei até ficar inviável. Não, usei até minha última bike, tipo,
de contrarrelógio. Só de 2019 para cá que eu voltei para o ciclismo, que eu não estou mais usando SRM, mas quero voltar. Principalmente porque eles têm as opções com pé de vela mais curto, apesar de que eles não fazem nem o 155, nem o 160 com um braço de carbono, que é o que eu gostaria. Mas SRM com coroa Carbon Tie, que é carbono por titânio, esse é o sonho de consumo com certeza absoluta. Hoje, na bike, eu tenho um rotor Inspider com um braço, né, do pé de vela, o rotor Aldu de carbono, 155 milímetros, que eu montei esse conjunto por causa do braço de 155 milímetros. É um conjunto leve, mas, olha, não recomendo 10 de 10 o Inspider. Assim, não recomendo muito fortemente mesmo, assim, não funciona, passa um tempo, para de funcionar, perde a confiabilidade, aí você manda para assistência, os caras falam, infelizmente não tem o que fazer, eu já perdi o meu segundo, toda sem potência confiável no momento, e não vejo a hora de voltar para um SRM. Se não rolar o SRM, tô bem inclinada a voltar para o padrão SRAM, né, que é SRAM barra Quark, né, conjunto ali, porque tem o pé de vela 160 milímetros, então fica prático. Mas a solução de pedal também funciona muito bem com o Favero, né? Não, eu sou um usuário e é impressionante quanto é confiável esse Quark. Esse Quark tem 8 anos de vida e eu só troquei pilha. Não que eu faça distâncias astronômicas, mas meus 5, 7 mil quilômetros por ano são 8 anos. E tem a passagem do tempo, assim, a confiabilidade dele. Eu só fui pro Favero porque eu estava numa viagem, eu precisava de um pedal e o que eu levei não funcionava. E tem essa história, você tendo o pedal, né, você troca a bicicleta, viaja sem carregar a bicicleta, esse é um atributo que faz diferença. Mas, para mim, hoje é o Favero. Já foi Quark barra SRAM e hoje é Favero. Essa última geração de produto deles é impressionante. Ciclo computador, o que está ali no guidão. Sempre usei. Assim, não, mentira, sempre usei não, porque quando eu usei medidor de potência PowerTap, tinha que vir com o reloginho da PowerTap. Depois o SRM tinha que vir com um Power Control 7 lá naquela época, né? Mas tirando esses momentos que os medidores de potência eram atrelados com ciclocomputadores que recebiam o sinal deles, sempre usei Garmin. E nunca gostei dos Garmin grandes, tipo, o que hoje seria a linha 1000 e qualquer coisa. Eu sempre usei os 500 e alguma coisa, tava usando o Garmin 840, agora por último, que era solar. E agora eu tô testando um e tô gostando bastante, que é o Hammerhead Karoo, que ele é integrado no sistema do SRAM Access. Uhum. A parte de navegação dele é sensacional, tela colorida, a forma como o display é feito, como você coloca, sei lá, vocês quer a potência por zona colorida ou graficamente, ou tipo, você tem muita opção ali de configuração visual da informação que você recebe. Tô gostando muito do Hammerhead Karoo, só que eu acho ele pesado, então eu acho que eu vou continuar usando o Hammerhead Karoo para treino e talvez para prova de gravel por causa da parte do mapa. Mas para estrada, é bem provável que numa competição, por exemplo, eu volte para um Garmin 840, talvez, por causa do tamanho e do peso. Quero só o básico de informação, até porque eu não vou nem olhar para ela mesmo. Eu experimentei o Hammerhead Karoo, estava nesse pacote SRAM, né, que é uma empresa da SRAM, e ele é maravilhoso, mas eu acho ele grande. E eu virei fã do Wahoo assim, configurar um Garmin, você tem que fazer um curso de 2 semanas em alemão, e quem está te dando o curso tem 82 anos, não tem nenhuma paciência. É impossível, simplesmente aquilo ali é pensado para você não conseguir. E enquanto que o Wahoo puxou a geração de você, pelo app, você configurar a sua tela e ir arrastando o dedo, que é um negócio excepcional. Acho que ele tem o tamanho certo, e para o meu caso, que eu preciso usar óculos, ele tem a maior opção de tamanho de fonte do número. Então, e de verdade, eu preciso de 2 números para eu estar olhando. Quando eu estou intervalado, qual é o watts que eu estou fazendo e o tempo que está do percurso, ou eventualmente numa outra tela, quantos watts eu estou e que distância eu estou. Assim, no meu dia a dia eu não preciso de mais de 2 informações. E ele está num form factor, ainda mais com essa história que surgiu, você montar ele adiantado, né, não ficar no guidão. O Wahoo Bolt, para mim, é excepcional. Agora, o Hammerhead é uma menção honrosa
de um produto mais bulky, maior, mas com funcionalidades, com tela, com facilidade de navegação impressionante. Impressionante, realmente. O Wahoo tem uma outra coisa que é interessante, que eu ainda não testei, que é o modelo novo que está vindo com um sensor de vento, né? Eu estou bem curiosa para ver como é que está isso aí, porque em tese te permite ajustar a sua posição durante a pedalada para ficar, por exemplo, mais aerodinâmico. Claro, isso é detalhe do detalhe, mas eu sou uma atleta que ando muito sozinha, acabo, né, mesmo em provas, assim, eu tenho um perfil de, tipo, sair numa eventual fuga ou de descer na frente, então seria uma ferramentazinha interessante para conhecer, e muito mais porque eu gosto da ciência mesmo. Mas é isso, acho que eu tô contigo. O Karoo, o único problema dele, a única coisa que me incomoda é o tamanho, porque o restante é sensacional. Eu comprei a geração beta dele, que não era do grupo S-RAM, que ele funciona em Android, né? Então ele tem funcionalidades do sistema iOS Android que dá ele muito mais versatilidade de ter plugins, configurações. A plataforma dele faz muito mais sentido tecnológico. Enquanto todos os outros são sistemas fechados, ele é construído em cima de Android. Era terrível, eu comprei a primeira geração dele, era uma encrenca para funcionar, mas depois que a Sam comprou a empresa, eles deram uma bela arrumada e o Karoo é o lançamento dessa geração, desse relacionamento, e está impecável. Para mim ele só é grande, mas fora até isso... integração com software, né? Ele tem ali o Komoot, o Epic Ride Weather, cara, ele tem muita coisa ali dentro, assim, que você consegue jogar o Ride with GPS, você joga o que você quiser ali para dentro, meio automático, dali para fora, de lá para, né? E até subir Strava, subir Training Peaks, coisa que no Wahoo você tem que ir para o app e o app sobe. Você tem 2 passos. Ou você escolhe no final do treino para quais que você quer subir, ou se você já deixou programado, isso. por exemplo, quero que suba para todos, mas não, naquele dia eu não quero que suba para o Strava. Você clica num botão ali no final do treino mesmo e ele já não sobe, é muito inteligente. Você nem precisa do celular para fazer nada. Quer dizer, você precisa de um Wi-Fi, mas só isso. Se você tiver com Wi-Fi pareado no celular, você nem encosta a mão no celular e ele já sobe direto. Agora eu vou para as coisas que são absolutamente pessoais, que é no nosso corpo. Começando pelo pé, sapatilha. A forma da Specialized eu gosto bastante, mas não são todos os modelos, porque para mim ela tem que ter uma flexibilidade na parte de cima. Então tem alguns modelos, por exemplo, a Torch eu não consigo usar. A S-Work sim, porque ela encaixa melhor e não fica dura perto do topo ali do pé, onde encosta na canela, sabe? Eu adorei a Nimble, que é meio larguinha pro meu pé, mas eu achei muito confortável e eu gostei muito como ela é baixa, na verdade. Então você tem a sensação de estar encostando mesmo no pedal. Gostei muito da Nimble. E agora eu tô usando a DMT do Pogacar, que também é muito boa, que ela é como se fosse uma meia, né? Então, é isso, eu meio vario nesse sentido entre se eu quero uma sapatilha mais confortável, por exemplo, para rodar tipo, muito volume, vou fazer um longão, vou ficar vários dias pedalando, eu sei que o pé vai inchar, eu vou de Nimble. Uma sapatilha de performance, eu vou de Specialized mais presinha no pé. E para rodar gostoso, o pé sentindo bem ali dentro da sapatilha, eu tô com o DMT do Pogacar, ou seja, tá variando meu sapato. Eu já experimentei muita coisa. Eu fui CID de carteirinha. CID não acaba, né? Então, e aí, numa viagem que eu fiz a Nova York, eu fui lá na famosa RA, de propósito, um dia da semana, reservando a manhã inteira. E eu resolvi experimentar tudo, de todos os tamanhos, e sabia que a loja está vazia e que eu não ia ser assassinado pelo vendedor. E dessa conclusão toda, eu comprei a CID Shot 2, que é assustador, ela é mais pesada, ela é mais quente, mas é assustador o quanto eu tenho que regular ela pouco durante o pedal. O pé inchando mais ou menos, isso é um conforto fenomenal. De que outra sapatilha, achei que aperta aqui, solta ali, aperta aqui, dependendo, durante o dia você fica ali durante o pedal mexendo. Ela faz jus ao sapato italiano, de que ele abraça o pé. Tô até que ela já está aqui no final, meio da vida dela, do couro, e pensando outro, e morrendo de medo se mudaram, porque eu fui durante muito tempo fã das DMTs, vestia como uma luva, porque essas coisas de corpo é a anatomia nossa que resolve, né? E não tem certo e errado, melhor ou pior. Mas mudaram a modelagem e aí não funcionou mais, eu fui para outras coisas. Então hoje eu diria que e eles lançaram agora a 2S, que eu
tentei, mas aqui para o Brasil eu sou um tamanho intermediário. E eles só trouxeram o tamanho cheio. Então uma tá grande, outra tá pequena. E eu falei, pô, essa quantidade de dinheiro eu não vou colocar num negócio que não está vestido perfeitamente. Agora, uma coisa que fez uma enorme diferença, e já há muito tempo que eu uso, que é a palmilha customizada. Assim, a palmilha customizada, que é outra coisa que eu nunca entendi. Você compra um negócio de $500 e vem uma palmilha que deve custar 3 centavos de dólar ali dentro, que é uma tirazinha, e eu usei durante muito tempo. E a partir do momento, foi quando até eu fiz a Balm, o lugar que eu fui fazer o fit em Londres, me recomendou, e eu nunca mais deixei de usar palmilha customizada. Porque realmente o arco do seu pé tá vestido, e claramente o meu pé, como de todo mundo, um é diferente do outro. Então, o pé bem apoiado e você não sentir nenhum desconforto, eu acho que é um acessório pouco usado, mas absolutamente fundamental de você fazer uma palmilha customizada. E tem fornecedores aqui no Brasil, seja de palmilha, Specialized tem uma opção muito bacana. De cunha, palmilha, tem várias formas, né? Você não precisa nem fazer a palmilha toda, tem pedacinhos de adaptação, assim, para quem precisa também, que são interessantes. Os pedacinhos eu diria que médio. Eu testei, nunca achei que funcionava, mas a customizada... Porque na hora que você faz uma customizada, o processo você enxerga que é muito difícil você fazer uma simulação com calços ou com add-ins, porque você não enxerga o pé. E você depende da sensação do ciclista de se ele está sentindo bem ou mal, mas às vezes você mesmo não sabe julgar. Então, o que torna limitante. É uma boa opção, muito mais acessível, mas é uma boa opção. Capacete. Casque. Usei giro muito tempo e foi giro que salvou minha cabeça quando eu precisei, mas depois a giro mudou para o formato spherical. Foi aquilo que a gente estava falando, de vai evoluindo e eles às vezes mudam uma construção. E aí, quando o capacete ficou mais redondo, ele parou de ficar tão bom na minha cabeça. Eu adorava os giros. Mas agora eu tenho usado o casque e gosto bastante. Eu adoro o casque, mas na minha cabeça não veste. O giro vestia, e eu gosto de capacetes mais tradicionais, com menos volume. Por exemplo, um que eu jamais botaria na cabeça é o POC. Capacete de astronauta. Não vamos nem falar desse capacete de contra-relógio atuais, mas para mim o match, não só porque tem a simpatia do Sr. Pôde, e eu achei que eles fizeram edições, que acho que até começa a vender aqui no Brasil, que cada um é pintado de um jeito, porque ele é uma pintura meio manual, então ele fica meio uns manchados. Ele veste maravilhosamente na minha cabeça, eu acho que o volume dele não fica muito coco, e sou fã. O que eu gosto nesse sentido de vestir bem e não ficar muito grande na minha cabeça é o Evade da Specialized, que é o Aero Hold deles. E é curioso, porque o Aero Hold veste muito melhor na minha cabeça do que o de hold tradicional ventilado. Mas o Evade funciona bem, e aí para hold mais ventilado eu acabo gostando bastante do casque, assim. Óculos? Se você olhar a minha estante aqui, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, então, mas é Oakley, eu adoro Oakley. Aprendi a gostar muito da forma como prende no rosto, e pelo tamanho também, porque eu tenho o rosto muito estreito, do 100%. Tem um modelo da 100% que eu gosto bastante. Só que a lente dele, eu suo muito, né? E aí ela suja e aí eu não consigo enxergar mais nada. Então, Oakley, basiquinho, pra mim, resolve muito bem. Não, o Oakley não é basiquinho, assim, realmente, se você fala em especializado, primeiro do maior grupo de óculos do planeta, né, a Luxottica, e a quantidade de opções de coisas, de combinações deles são infinitas. Eu adoro quando eles começaram a fazer aquela lente que era gradual, onde você tem uma visão de curta mais clara e uma visão longa mais escura. Aquilo é fantástico. As lentes Oakley deixam o dia mais bonito, né? Tudo. Nossa, que dia maravilhoso. Quantas vezes aconteceu? Nossa, que lugar maravilhoso, vou parar de tirar foto. Aí eu tiro o óculos e não tá tão maravilhoso assim. Eles têm uma lente que chama Prism, e eles têm uma cor que chama Black Iridium VR28, que é meio, se você olha para ela, parece um marrom, assim. E, cara, ela deixa cada azul e cada verde, assim, fantástico. Você olha na beira da praia, tudo parece o Caribe, assim, é uma coisa impressionante. Agora, sabe uma menção honrosa? A HB. A HB tem ótimos produtos aqui no Brasil, eu tive a chance de experimentar alguns, e tem soluções, mas a Oakley, assim, e agora tem esse hype que eu não sei se vai pegar, dos óculos inteligentes de ciclismo. Eu já vi um monte de tese disso, de você ver
como se fosse um heads-up display, né? Então você não precisa mais abaixar para o guidão, mas tanto para esqui quanto para ciclismo. Mas nada me convenceu. Primeiro, umas traquitana que tinha uns negócios pendurados aqui na armação, mas eu tenho dúvidas o quanto isso é bom de usar, de você ter aquelas informações no seu olho o tempo todo. Na natação, o pessoal já usa bastante, né? Porque na natação eles têm um óculos que vai te passando informação ali de parcial e tudo mais, frequência de braçada. Então, que é interessante, chama Magic 5. Mas na natação, eu acho que você não tem um componente muito importante que a gente tem no ciclismo, que é de outros elementos em volta, né? Claro, na natação em águas abertas, sim, você tem que ficar prestando atenção, por exemplo, em barco, essas coisas, mas na piscina você não tem nada para fazer. Então, você ficar olhando aquilo no óculos, ou tendo essa informação no óculos, meio que faz sentido. Agora, no ciclismo, é uma coisa que eu não sei se eu... Acho, claro, é questão de adaptação, mas eu não sei se é uma coisa que me agrada ter esse volume de informação. Uma outra coisa que eu gosto, na verdade, e agora vai sair, são os óculos que tem a câmera integrada, né? Então, o primeiro foi o da Ray-Ban, e agora vai vir o da Meta junto com a Oakley, que é um modelo HSTN, é um modelo mais lifestyle. Mas isso eu acho legal, porque imagina, você tá fazendo o seu pedal ali, e não é para todo dia, né? Porque, obviamente, ele é mais pesado do que os tradicionais. Mas, vou fazer um pedal num lugar diferente. Você tá com aquilo ali e não ter que se preocupar em tirar uma câmera, em fazer alguma coisa, você só, tipo, óculos, grava pra mim. Isso é uma funcionalidade que eu acho legal, pensando não em performance, mas no lado bonito da bicicleta, né? Não, até porque quantas vezes você vê aquele momento Kodak, que na hora que você para, desclipa e vai tirar foto, já passou. Roupa? Roupa. Eu gosto muito da forma da Safety. Por quê? Porque combina mais com o corpo latino. Uhum. Faz mais sentido para mim, assim, pela altura do cos, pelo comprimento da bermuda, pela proporção do tronco. Então, eu gosto muito, muito do corte da Safety. Gosto do forro também. E de design, eu sou muito fã da MAP. De duas marcas, na verdade, da MAP e da Black Sheep, que é super difícil de achar. Mas, infelizmente, a forma europeia é muito difícil ficar boa para mim, assim. Mesmo essas marcas, tipo, sei lá, Panormal, Rafa, Asus, fica horrível para mim. Tipo, não funciona. Então, é aquilo que você falou, tem coisa que é o corpo que determina, né? E para mim, essa Safety tem sido o que melhor tem casado, assim, com o formato do meu corpo. Acho que concordamos com o MAP, inclusive de todas as empresas, assim, que consistentemente tem produtos e branding e design, assim, eu sou fã de tecnologia. Para mim, pré-TL é o Asus, eu nunca consegui achar outra coisa, mas como você falou, os colombianos, né, e a Safety, Go Rigo lá com o marketing dele, tem uma loja em Bogotá que é só uma boutique de roupa que tem todas essas roupas de desejo. E assim, é de fazer um estrago lá. Agora, duas coisas, assim, Rafa, infelizmente, já foi, né? E Panormal, eu tenho meio implicância, sabia? Eu comprei a primeira geração, achava o nome genial, e eu tenho algumas peças, Panormal Studios, e eles abandonaram e ficaram só com pá, e uma coisa que tem uma coisa minimalista nórdica, mas que ficou chata, porque uma coisa que me diverte no ciclismo é que já que eu estou de roupa de lycra coladinho, eu posso ousar um pouco mais, brincar um pouco mais. Tudo tom pastel igual me chateia, eu fico até meio com raiva de olhar, assim, tá tudo um look muito perfeito demais, tudo combinadinho, o sapato com a meia, com a bermuda, com a jersey, com o óculos, com o capacete, e não quero desrespeitar quem escolhe essa estética, porque não tem certo e errado. Mas eu acho que a MAP brinca. Tem uma camiseta deles que tem assim 5 ou 6 aplicações da marca MAP. Inclusive o logo deles, eles evoluem. Eles têm uma coragem e uma criatividade que é absolutamente admirável. Infelizmente, não tem MAP no Brasil. Tem uma ou outra que se aparece em algum lugar distribuindo, né? Agora, é a história do Slim Fit, que, para mim, que tenho muito mais do que os 6% de gordura corporal, é difícil ser alguma coisa que eu não pareça uma salsicha enlatada. Tem duas marcas também que eu acho que valem menção honrosa, assim. Uma que eu não testei ainda, mas que eu tenho muita curiosidade, porque eu gosto muito dos tecidos que eu vejo deles, assim. E eu não faço ideia de como vestiria no meu corpo, que é a Gobic,
que é espanhola, que patrocina a Movistar. Acho super interessante o material deles e é um custo-benefício muito, muito, muito interessante. E de marcas nacionais, né? Que eu acho que a gente tem muita coisa, eu acho que ainda tem pouca gente desenvolvendo produto técnico, tecnológico, vamos colocar assim, com o potencial que a gente tem para desenvolver aqui. Mas eu gosto muito da linha, do visual do pessoal da Volta Cycling. Eu acho que eles fazem uma estética limpa, bonita e sem ser sem graça. Então, acho que seriam as minhas duas menções honrosas aí. Uma que eu ainda quero conhecer no corpo e a outra que eu acho bem legal e é marca nacional. Você falou uma coisa que é importante, eu não tinha parado para pensar. Se tem um lugar que o ciclismo, a indústria brasileira realmente evoluiu no ciclismo, foi com o vestuário. Porque você tem o Mauro Ribeiro, que sempre usou excelentes tecnologias e buscando cortes. Você tem a UM, que inclusive no caso de triatlon, achar a equação do macaquinho, que é quase impossível, né, de fazer as três coisas. Você tem a IKEA com design admirável, você tem a Volta, você tem a Nômade achando o caminho dela, a Religion lá de Santa Catarina, que tem produtos bem interessantes. Para mim, a camisa de verão que eu mais gosto de usar é deles. A Mind, eu acho que tem um corte super bom, assim, eu particularmente adoro o corte da Mind. A Mind. Então, a gente tem fornecedores com custo-benefício e com uma qualidade que eu diria que é muito comparável aos melhores produtores colombianos ou italianos, que é onde todo mundo faz, né? Quando está fazendo a roupa. Então, uma menção honrosa a todas as confecções que fazem aqui para a gente no Brasil. Alguma outra coisa, Analide, que a gente esqueceu de falar? Firula, né? Já que a gente tá falando de bike do sonho, equipamento do sonho, sempre tem firula, né? Sempre tem, sei lá, acessório, tem, enfim, tipo, aquela coisinha que você fala, putz, se eu não tivesse o que fazer com o meu tempo, eu acho que eu ia mexer nisso na minha bicicleta, assim. O que você faria de diferente na tua? Eu já gastei muito dinheiro. Eu diria que a gente esqueceu de falar de luz, né, que é um elemento fundamental de segurança, a evolução de luz dianteira, traseira e dianteira. Assim, é impressionante a diferença que faz, seja quando você está usando na ciclovia, ou seja quando você está pelando na estrada. Para mim é sensível, tendo uma luz piscando na frente, e é luz piscante, não é luz para iluminar. O quanto claramente as pessoas ficam menos valentes de forçar a ultrapassagem. É uma coisa de segurança importante que eu passei a usar há algum tempo. Eu sempre usei a luz traseira, mesmo durante o dia, fundamentalmente durante o dia, e a luz dianteira. E nisso cai o capítulo de roupa. Sabe uma coisa que me impressiona, Ana? E outro dia eu estava reparando isso em Romeiros. Preto é best-seller, todo mundo usa preto. Mas aí você fala assim, caramba, eu estou no meio da rua, às vezes andando com pouca gente, e a estatística diz que ser visível é a melhor estratégia para não ser atropelado, seja de moto, seja de bicicleta. Mas é impressionante. Colete, por exemplo, eu uso um colete que é verde ou laranja fosforescente como elemento de segurança, para ser visto. E o quanto, por mais que exista esse argumento, a esmagadora maioria das pessoas sai de preto da cabeça aos pés, ou pelo menos preto com sapatilha branca e capacete branco, mas esquecendo o aspecto da segurança da roupa. É claro que o preto favorece tudo, né? Acerta as linhas. De todos os aspectos é a cor mais generosa. Mas você pensando na segurança, é a pior cor de todas. Outro dia eu estava transitando aqui em São Paulo, tinha uma pessoa de noite, assim, 7 horas da noite, num patinete, todo de preto, sem nenhuma luz. A chance dessa pessoa ser atropelada na verdade, é o seguinte, é um milagre ela não ser atropelada, né? E ainda andando na contramão, assim, o anjo da guarda ali estava trabalhando o horário dobrado. Então, só a menção que eu deixo aqui da gente lembrar de que a roupa também é um elemento de segurança, de visibilidade. Não é só de elegância, mas também de visibilidade. E torço que não, mas pode ser que um dia faça a diferença. Eu vou falar, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque eu sou essa que tem a bicicleta inteira preta, ando inteiro de preto, com capacete preto, mas eu uso a sapatilha meia branca, porque partes em movimento são as coisas mais visíveis, então
O Eurostyle não é só Eurostyle porque é bonitinha, sapatilha branca, tá, gente? É porque também melhora a visibilidade. Mas as luzes nas bicicletas também ajudam bastante. Então, uma luzinha traseira, uma luzinha dianteira. Eu gosto das que ficam mais integradas com a bike, né? Então, tem... As Specialized funcionam bem. A Trek tem uma luz que é um cubinho, que é um negócio excepcional. Tem um valor alto, mas... Ela é compridinha, assim. Então, quando a gente tem esse selim, o City Tube, que ele é mais aero, aí esse nog fica bem certinho, e na frente tem uma que chama Raven, que vai embaixo do suporte do ciclocomputador, e aí fica integrado também. Então, aí eu acho que, tipo, esteticamente não incomoda, você nem vê e você tá protegido, sabe? Eu acho que é interessante. E aqui no Brasil não é cobrado, vamos colocar assim, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, antes do nascer do sol e depois do pôr do sol, se você não tiver com luz dianteira e traseira, dianteira branca, traseira vermelha, é multa, é parado pela polícia mesmo. Então, assim, a gente tem que se acostumar com essas coisas também. Uma boa prática. Ana, obrigado pela nossa conversa aqui, confidenciando os nossos segredos. E talvez, não acho que é coincidência da gente concordar na grande parte das coisas. Você que tem muita experiência e critério, acho que eu tenho um pouco também e critério, mas parabéns às marcas que fazem esses produtos, porque isso aqui não é um conteúdo patrocinado por ninguém. São coisas que, inclusive, a gente não combinou antes, estamos falando aqui na gravação, mas parabéns às marcas pelos produtos que estão fazendo para oferecer a gente, e que venham mais coisas, porque olhar produto, descobrir aquele gostinho que eu quero comprar, quero ver como é que funciona, é um prazer enorme, mesmo que seus watts por quilo estejam ali por volta de 2. É brinquedo de adulto, né, Álvaro? E eu acho que eu prefiro pensar que essa conversa é tipo mantra, que vai atrair as coisas. Então, se a gente tá aqui falando das bikes dos sonhos, a gente esteja atraindo essas nossas bikes dos sonhos para muito em breve. Amém. Ana, obrigado mais uma vez. E a você que nos ouviu aqui, muito obrigado pela companhia.